gente vai explorar uma das experiências mais perturbadoras e ambiciosas conduzida na estação espacial da corporação Weyland-Yutani. O projeto envolvia os temidos facehungers, criaturas escolhidas pela própria equipe científica para experimentos revolucionários. Segundo esse sintético Rookie, essas criaturas continham aí a chave para a salvação da humanidade. Então, para por isso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece e acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Thalia Moitinho. Bora então começar com o composto Z01. É uma variante sintética do patógeno anteriormente mencionado aí dos engenheiros, que é uma versão mais purificada, podemos dizer assim. E ela foi um elemento-chave nas pesquisas realizadas pela corporação Weyland-Yutani. A sua origem lembra o enigmático projeto Prometheus, liderado pelo visionário Peter Weyland, que financiou uma expedição para a Lua LV-223 em busca dos engenheiros. Os engenheiros, uma espécie altamente avançada e possivelmente responsável da criação da vida humana na Terra. E eu vou estar deixando aqui um link no card para vocês assistirem sobre Prometheus, que eu trouxe uma teoria legal que dá pra debater lá nos comentários. Eu acho que vocês vão curtir. Continuando aqui, eles armazenavam grandes quantidades de um fluido preto altamente volátil dentro de ampolas misteriosas. Essas ampolas eram mantidas em uma estrutura massiva, sugerindo que a produção e o armazenamento eram essenciais aí para o propósito da espécie. A finalidade permaneceu ambígua porque, assim, seria um catalisador da vida ou uma arma de destruição biológica em massa. O que se sabe é que o contato com esse patógeno teve efeitos devastadores aí com os humanos. Nos eventos registrados na expedição de Prometheus, o Dr. Holloway foi um dos primeiros a ser exposto aí ao líquido preto. O seu corpo sofreu mutações intensas e irreversíveis, levando ele de arrasta. Outro caso aí bem notável foi o do geólogo Fifield, que foi contaminado e passou por alterações grotescas, ganhando força sobre-humana e comportamento extremamente agressivo. Os estudos que vieram depois mostrou que o líquido preto era altamente instável e seus efeitos imprevisíveis. Ele poderia dissolver e reescrever estruturas genéticas, se tornando um elemento fundamental na origem do xenomorfo. O sintético David, durante sua permanência no planeta 4, se aprofundou na compreensão do patógeno e descobriu as suas capacidades tanto destrutivas quanto criativas, e ele percebeu que o líquido preto poderia ser moldado para gerar organismos biologicamente superiores, acelerando seu desenvolvimento e fazendo armas perfeitas para ele. A Weyland-Yutani, sempre obcecada pelo potencial militar e científico dos xenomorfos, investiu pesado na pesquisa desse composto e assim nasceu o Z01, uma versão refinada do patógeno desenvolvida para se juntar ao organismo humano, sem efeitos caóticos igual a gente viu anteriormente. A promessa era renovadora, era uma substância capaz de ter resistência extrema a ambientes hostis, cura acelerada e adaptação física incomparável, mas os riscos eram igualmente altos. Experimentos realizados na estação mostravam que, embora o Z01 pudesse de fato fortalecer os organismos hospedeiros, seus efeitos a longo prazo ainda eram desconhecidos. A fronteira entre o aprimoramento humano e a corrupção biológica era tão tênue quanto perigosa, porque assim, a verdadeira questão que se colocava ali de fato era se o Z01 poderia realmente ser domado ou acabaria por transformar os humanos na próxima fase evolutiva do xenomorfo. Se o patógeno tinha a capacidade de destruir, ele também poderia ser uma ferramenta de criação. E o sintético David, por exemplo, ao perceber as suas propriedades, decidiu usá-lo não apenas como um agente de morte, mas também como um meio de evoluir as formas de vida. Quando ele chegou no planeta 4 com a carga de ampolas contendo o patógeno, ele usou o material para realizar experimentos genéticos. No ambiente natural, o patógeno mostrou um novo método de transmissão, através de esporos microscópicos. Ao serem inalados por organismos vivos, os esporos transportavam o patógeno diretamente para a corrente sanguínea, iniciando um processo de gestação que resultava em mutações extremas. Os hospedeiros infectados não apresentavam sinais visíveis imediatos, mas em questão de horas passavam por uma transformação dolorosa, resultando no nascimento do neomorfo, criaturas ferozes e instintivas. E o David também experimentou formas mais refinadas do patógeno ao longo dos anos, porque ele utilizou a engenharia genética para modificar o seu efeito nos organismos vivos. Para a manipulação dos ovos de facehunger, ele conseguiu criar uma forma ainda mais eficiente de infecção, os embriões alienígenas implantados diretamente no hospedeiro, que se desenvolvia silenciosamente até o momento do nascimento. Esse ciclo de morte e renascimento mostrava o verdadeiro poder do patógeno, a sua capacidade de reorganizar a vida de acordo com o design biológico. Ele podia transformar organismos fracos em predadores supremos, mas também representar
representava um perigo catastrófico para qualquer civilização que tentasse usá-lo sem compreendê-lo completamente. Essa divisão entre destruição e criação foi uma das ideias centrais por trás dessa pesquisa realizada. O Rook, seguindo o mesmo pensamento do David, acreditava que o Z01 poderia ser usado para melhorar a humanidade. Mas até que ponto o ser humano poderia controlar esse poder sem ser consumido por ele? Bora falar um pouquinho sobre a visão do Rook, sobre a criação do organismo perfeito. O sintético Rook era um dos mais brilhantes cientistas sintéticos já desenvolvido pela Weyland-Yutani, e a sua missão na estação não era só observar, mas conduzir avanços científicos que poderiam redefinir o destino da humanidade. Na sua visão, a sobrevivência da espécie humana estava ameaçada, as colônias inteiras lutavam contra temperaturas extremas, doenças novas e mortais, atmosferas tóxicas e uma série de desafios que tornavam a colonização espacial quase insustentável. Para ele, os humanos eram frágeis e não estavam preparados para o vasto universo. A resposta para isso? Uma evolução forçada. A ideia do Rook ia além de uma simples modificação genética. Ele acreditava que o organismo humano deveria se tornar algo adaptável, novo, resistente e, acima de tudo, capaz de sobreviver a condições mais extremas sem depender de trajes ou de tecnologias auxiliares. O xenomorfo, com a sua fisiologia perfeita, regeneração acelerada e adaptabilidade incomparável, parecia conter essa chave para essa transformação. Para isso, o Rook concentrou seus esforços em bioengenharia utilizando o DNA do xenomorfo e sintetizando as suas propriedades em laboratório. E assim ele criou o composto Z01, uma substância que poderia se juntar ao código genético humano e reescrevendo para torná-lo ainda mais resistente e superior. Diferente dos experimentos caóticos realizados no passado com esse líquido preto, o Z01 foi cuidadosamente projetado para oferecer os benefícios sem efeitos destrutivos, mas a aplicação desse composto exigia um certo teste. Os primeiros experimentos foram conduzidos em roedores e pequenos primatas, que demonstraram resistência muito superior do que a esperada. Eles regeneravam ferimentos rapidamente, sobreviveram a exposições letais de radiação e desenvolveram uma resiliência incrível em ambientes hostis, mas ainda tinha ali incerteza sobre o impacto da substância em seres humanos. Seria possível aprimorar um ser humano sem transformá-lo completamente em algo novo e desconhecido? Apesar da aparente ética científica do Rook, tinha ali um subtexto nas suas ações. Ele via os humanos não como seres a serem protegidos, mas sim como um projeto em andamento, uma forma de vida inacabada que poderia ser melhorada. Ele compartilhava uma ideia muito parecida com a de David, mas o Rook via o aperfeiçoamento humano como um fim necessário, não apenas como um capricho artístico. E quando a Kay surgiu como uma candidata acidental para o Z01, o Rook viu uma oportunidade perfeita ali para validar sua teoria. A mulher gravemente ferida após um confronto com o xenomorfo estava ali à beira da morte, então ele decidiu testar. Para convencer ela, ele apresentou um composto não como uma experiência arriscada, mas como uma única chance de salvar a sua vida e a do bebê que ela carregava. E a Kay aceitou e o resultado inicial foi milagroso. As suas feridas cicatrizaram instantaneamente, o seu corpo parecia mais forte, mas o verdadeiro impacto do Z01 foi revelado mais tarde. O feto dentro dela tinha sido profundamente alterado. Em vez de gerar uma criança humana comum, um bebê se desenvolveu a velocidade impressionante que eu fiquei agoniada, porque ele se tornou algo completamente diferente. Essa nova criatura, conhecida como o Descendente, era uma síntese da visão do Rook, bem uma prova do perigo da sua ambição. O seu organismo era híbrido, humano, xenomorfo e possivelmente também até traços genéticos dos engenheiros tinha. O que deveria ser um aprimoramento para a humanidade poderia, na verdade, ser a extinção da espécie como conhecemos. O Rook, no entanto, não via isso como um fracasso. Para ele, a evolução não segue regras fixas. O organismo perfeito não era necessariamente humano, mas sim uma entidade superior, uma fusão das melhores características biológicas existentes no universo. Ele acreditava que tinha dado para a humanidade um presente, a oportunidade de finalmente transcender a fragilidade. Mas o seu crescimento acelerado teve um belo preço, um preço assim daqueles. A biologia instável do Descendente parecia indicar que ele estava em constante mutação, como se ele estivesse buscando uma forma definitiva. Durante o seu confronto com a Rain, ele exibia sinais de metamorfose contínua, sua pele rachando e se reformando conforme a estrutura corporal se ajustava às novas necessidades do combate. Eu digo que caso ele tivesse sobrevivido, o Descendente poderia ter se transformado em algo ainda mais avançado. A sua rápida evolução sugeria que ele poderia ter se tornado
tornado uma versão ainda mais letal do Xenomorfo XX-121, ou talvez algo completamente novo, um ser híbrido superior a qualquer criatura conhecida aí no universo de Alien. O que permanece incerto é se o Descendente era de fato uma melhoria para a humanidade ou a primeira peça de um ciclo irreversível da transformação. Brooke via nele a personificação do futuro, mas para Rain e os outros sobreviventes da estação, ele era uma ameaça incontrolável. Bora falar um pouco sobre essa questão criativa do filme. Desde os primeiros estágios do desenvolvimento do filme, a introdução do Descendente gerou debates acalorados entre criadores e o público. A ideia de um híbrido humano, xenomorfo, engenheiro, um monte de coisa, era uma novidade ambiciosa dentro do universo de Alien, mas também levantava as questões sobre a coerência dentro da mitologia estabelecida. Conceitualmente, a criatura foi criada para representar a consequência extrema da manipulação genética descontrolada. Diferente dos xenomorfos clássicos, que eram o ápice de uma arma biológica natural, o Descendente representava um novo tipo de evolução, um ser que foi moldado através de experimentos, não por um ciclo reprodutivo predatório. A sua existência desafiava o conceito de organismo perfeito, ao trazer os elementos humanos e possivelmente fragmentos do código genético dos engenheiros. Durante a pós-produção, vários conceitos visuais foram testados para definir a aparência final do Descendente. Artes conceituais compartilhadas por Danny Howlett revelaram que, em estágios iniciais, ele deveria sofrer mutações progressivas ao longo do filme, se tornando cada vez próximo de um xenomorfo tradicional. E um ponto do desenvolvimento chegou-se a considerar que, no final, a sua pele ia rachar completamente, revelando um xenomorfo puro sobre a camada de pele dele. Mas essa abordagem aí acabou sendo muito criticada nas exibições de teste do filme. Muitos espectadores sentiram que a transformação do Descendente em um xenomorfo completo ia enfraquecer a sua singularidade, reduzindo ele a mais uma variação da criatura que a gente já conhece. É aí que o Ridley Scott e o Alex Garland interviram, sugerindo que tinha que manter essa forma híbrida e que a sua evolução tinha que permanecer uma questão aberta, ao invés de completamente resolvida na tela. O diretor Fede Álvares, em entrevistas, revelou que essa foi uma das decisões mais difíceis da produção. E ele disse o seguinte: nós tínhamos um caminho claro. Ou ele se tornava algo novo, ou voltávamos para o familiar. Decidimos que deixar essa transição implícita seria mais intrigante para o público. Há um momento em que você pergunta, será que o Descendente teria continuado evoluindo, ou ele já era o estágio final de algo completamente inédito? A exclusão da transformação completa não significa que a ideia foi abandonada. Nas versões preliminares do roteiro, existiam cenas que mostravam o Descendente alterando sua morfologia de maneira mais agressiva, crescendo estruturas ósseas ao longo da perseguição final e exibindo sinais de que o processo continuava evoluindo. Mas a versão final do filme preferiu manter detalhes mais sutis, deixando o povo meio dividido. Os fãs elogiaram a ousadia da introdução do Descendente, enquanto outros criticaram a sua falta de conexão direta com a linha evolutiva dos xenomorfos clássicos. De qualquer forma, o impacto da criatura foi inegável, porque reacendeu discussões sobre os limites da ciência e até onde a busca pelo organismo perfeito pode levar a humanidade. No fim, a decisão de manter a identidade do Descendente em aberto garantiu que ele permanecesse uma peça única dentro da franquia de Alien. Seu verdadeiro propósito e o seu potencial nunca foram completamente explorados, deixando um espaço aí para futuras histórias e novas interpretações. O que vocês acham? Teria sido melhor incluir essa evolução no filme ou foi mais impactante deixar ela implícita? Me conta aqui nos comentários que o espaço é de vocês. Se você ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.